CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de energia eólica, a energia dos ventos. Eu converso com Eduardo Ricota. Ele é presidente da Vestas na América Latina. A Vestas é uma companhia dinamarquesa, líder mundial em turbinas eólicas, com mais de 20 anos de operação aqui no Brasil. A Vestas projeta, fabrica, instala e presta manutenção para turbinas eólicas onshore, ou seja, em terra, e offshore, em alto mar, em todo o mundo. Está presente em 90 países. Eduardo Ricota, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Obrigado pelo convite. Eu vou te chamar de Ricota, porque é assim que os seus colegas te chamam, né? Isso, exatamente. Muito bem, Ricota, a gente sabe que a energia eólica é um dos negócios mais promissores em geração de energia elétrica aqui no Brasil. Vem crescendo muito nos últimos anos, com números sólidos, obtendo uma importância cada vez maior na matriz elétrica brasileira. Hoje já responde por cerca de 15% da potência instalada no Brasil e nós estamos, nesse momento, em 6º lugar no ranking mundial. Só que os analistas estão apontando uma certa tendência de desaceleração do ano passado para cá. Queria a sua avaliação sobre isso. Sim, eu acho, Rosana, aqui tem vários pontos aí para a gente colocar. O primeiro o que aconteceu é que em 2022, 2023, a gente teve muita chuva, né? O Brasil é conhecido porque a gente tem muitas hidrelétricas, então os reservatórios subiram demais e, com isso, o preço de energia caiu muito. E o que acontece? O nosso negócio, quando o preço de energia cai, acaba desincentivando um pouco o mercado livre. Então, as pessoas, principalmente os projetos que a gente vende para as grandes empresas, eles reduziram durante esse período. Então, esse é um ponto, né, do que aconteceu. A gente está vendo agora o movimento ao contrário. A gente sabe que tem caído muito os níveis dos reservatórios. Agora a gente está vendo um aumento da energia, assim, 10 vezes mais do que estava alguns meses atrás. Então, assim, a primeira questão é a questão da como é que está a situação de hidrelétrica no Brasil, que ela influencia bastante. E a gente sabe também que a hidrelétrica, a gente pega em 2018, 67% da energia era gerada por hidrelétrica. Você pega hoje, por volta de 50%. Nos próximos anos, a tendência é que isso caia. Então, é muito importante a gente ter, né, bem forte a questão das energias renováveis. E o segundo ponto é a questão da competitividade artificial que cria dentro do setor com incentivos muito fortes, por exemplo, para algumas tecnologias. Então, a gente tem, por exemplo, o caso da geração distribuída, onde você tem muitos incentivos, né? E isso acaba distorcendo. A gente acaba encontrando, né, um volume muito grande em geração distribuída, que é solar, e aí diminui o volume na questão da energia eólica. Então, é algo no setor que precisa ser corrigido o mais rápido possível. Muito bem, a gente vai falar daqui a pouco, com mais cuidado, né, com mais apuro, dessa disputa entre energia eólica e energia solar. Mas ainda eu quero destrinchar com você, Ricota, a questão das consequências dessa falta de novos projetos. A gente tem informação de que isso já levou à interrupção de fabricação de componentes do setor eólico aqui no Brasil, além de problemas de qualidade que são enfrentados em projetos no exterior. Uhum. Exato, como você colocou, né, nós estamos aqui há 20 anos, só a Vestas, a gente tem impacto em mais de 25 mil empregos diretos e indiretos, e a gente vê nos últimos meses uma sequência acelerada, né, de empresas fechando, diminuindo o volume.
Então, a gente tem, por exemplo, fábricas que saíram, concorrentes nossos que saíram do Brasil. A gente teve a Siemens Gamesa que saiu do Brasil, a GE que saiu do Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, empresas como a TEM de Torres, né, que é parte dos nossos componentes, que fechou, parou a fabricação. Então, isso vem acontecendo em cascata e é uma grande preocupação no setor. Por quê? Porque foi um setor que levou 20 anos para ser feito. Então, é muito difícil você ter uma cadeia de fornecimento igual a gente tem no Brasil. E, infelizmente, com essa falta de projetos, está acelerando de forma muito rápida. Primeiro que a gente perde empregos, segundo que tem fechamentos, consequências, fechamento de fábricas. Então, a gente vem aí numa discussão grande, né? Não só com o governo, mas com associações, federações, para ter o suporte deles para retomar os projetos e a gente conseguir salvar essa cadeia que foi tão difícil de montar aqui no Brasil. E o risco de a gente se tornar importador de componentes, quando a gente poderia aqui mesmo desenvolver, porque além da gente ter condições naturais, né, temos vocação por natureza, Ricota, temos inovação, temos tecnologia, mentes brilhantes que podem desenvolver aqui mesmo no mercado interno. Temos, Rosana, e isso é bem importante que você colocou por um simples motivo. Hoje, 82% das turbinas que são produzidas no Brasil são com produtores, fábricas locais. Ou seja, já houve uma transferência enorme de tecnologia para o país. A gente desenvolveu uma cadeia enorme. Então, a gente é tão competitivo que a gente pode produzir para o Brasil e também poderia exportar, né? E não fazer o caminho inverso. Então, quando a gente lembra da eólica, a gente tem que lembrar uma coisa, é que toda essa produção ela é 82% feita no Brasil, pagando impostos. A gente tem mais de 25 mil pessoas que participam dos programas social da Vestas, em várias partes do Brasil. Então, tem um impacto na comunidade e na economia muito forte, enquanto a importação você vai estimular outro local. Então, é o que acontece, por exemplo, a Solar mesmo, a produção, a fabricação, ela não é feita nesse país, ela é feita em outro país. Então, assim, o que a gente tem, a gente não quer uma concorrência, porque a solar e a eólica, elas são complementares, precisa das duas. São fontes intermitentes e é importante ter as duas, mas precisa ter um equilíbrio, porque quando ocorre esse desequilíbrio, é o que acontece, o que a gente está vendo nesse momento. Você mencionou a questão dos painéis solares. A gente sabe que quem domina esse mercado é a China, né? Fabricando 70% dos painéis para serem comercializados mundo afora. E os Estados Unidos, preocupados com essa hegemonia chinesa, está travando com o Brasil uma parceria para que a gente possa produzir localmente painéis solares. Ou seja, é uma tendência mundial. Ninguém está aqui inventando roda. E é isso que a gente quer. Quer competir no Brasil? Vem colocar uma fábrica aqui, paga todos os impostos, dê empregos para os brasileiros e vamos ser competitivos, entendeu? A competitividade ela é boa, ela é saudável. A gente quer competir, mas tem que ser no mesmo pé de igualdade. O que não pode é você ter, por exemplo, subsídios produzindo em outro país, você traz para cá num valor muito mais baixo, você tem, às vezes, pouco imposto de importação também, o que facilita isso. E aí a gente fica completamente inviável produzir no Brasil. Então, essa é a questão. E o Brasil é um grande potencial da transição energética. A gente mede o vento em mais de 90 países no mundo. Eu posso garantir que no Brasil a gente tem os melhores ventos do mundo. Então, são ventos fortes, constantes, pouca turbulência. Então, o que acontece? A gente, o Brasil ela faz parte da transição energética. E eu sempre comparo o seguinte: você pega 90 países do mundo, você põe uma turbina na Terra, né, aqui no Brasil, ela gera a mesma energia que 2 turbinas no Japão. Por quê? Porque o fator de capacidade que a gente tem nesse país é muito melhor do que no resto dos países, principalmente na Ásia.
Então, o Brasil ela vai fazer parte da transição energética. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar a descarbonizar outros países, mas a gente precisa ter uma indústria forte. Então, é É. importante que o governo tenha atenção nisso e não deixe morrer essa indústria que é tão importante para o nosso país. A gente tem a impressão de que está todo mundo deitado em berço esplêndido, mas precisa de um arcabouço jurídico e regulatório que consiga viabilizar de forma prática as iniciativas, né? Agora, Ricota, você mencionou agora há pouco a questão das hidrelétricas. A gente está passando, já de alguns anos para cá, por períodos de forte estiagem, sobretudo no Sudeste. E sem chuva, a gente sabe que a produção hidrelétrica fica reduzida. Essa questão climática, então, né, do agravamento do evento extremo, da seca, dessa estiagem, pode beneficiar o setor eólico no país? Olha, eu acho que é uma tendência, né? E a gente vê cada vez mais eventos extremos. A cada 2 graus que você aumenta a temperatura global, você tem 5 vezes mais eventos extremos. Então, é o que a gente está vendo aí, não, é conhecido, né? A gente sabe que a tendência é continuar. Agora, eu acho que a grande questão da hidrelétrica é que é muito complexo fazer novas hidrelétricas, principalmente pela questão de desmatamento, né? O impacto que tem ambiental é muito grande. Então, e você hoje tem alternativas. E hoje você pega a energia eólica, energia solar, a biomassa no Brasil, são energias extremamente competitivas. Há alguns anos atrás, Rosana, a gente falava, você vai ter uma energia renovável, mas talvez não seja mais barata. Tinha um trade-off, né? Para você comprar energia. Hoje não existe mais isso. Hoje a energia renovável ela já é a mais barata do mundo. Então, o que a gente tem que fazer é estimular, não tem mais esse trade-off. Além de ser renovável, ela é a mais barata. Eu estou falando, quando a gente olha as curvas de custo de energia no mundo inteiro, eólica e solar são as energias mais baratas hoje disponíveis no planeta. E temos a meta, o cumprimento de triplicar a geração de energia renovável. Daqui a pouco vem a COP29 no Azerbaijão, e isso com certeza vai ser levado lá em consideração. Ricota, os projetos de hidrogênio verde, o combustível do futuro aqui no Brasil, vão impulsionar a geração de energia eólica por aqui? Vão bastante. E eu acho que o Brasil tem uma posição espetacular com relação ao hidrogênio verde. Então, assim, a gente tem vários desafios também, mas a gente está numa posição, a gente tem os melhores ventos do mundo aqui. Então, a gente consegue ter um custo de hidrogênio muito mais barato que o resto do mundo. A Bloomberg fez uma comparação e ela comparou 18 países. Qual que era o custo para produzir hidrogênio em 18 países? O Brasil é o número 1. Então, Brasil, Argentina e Chile, a gente tem uma vantagem competitiva por causa do recurso que a gente tem de vento, que é espetacular. Então, isso faz o Brasil, coloca o Brasil numa posição espetacular. E os ventos são no Nordeste. O Nordeste, ele acaba conseguindo ser um hub de exportação no futuro, se a gente estruturar corretamente, porque você está 7, 8 dias de navio da Europa, você está num hub que você pode exportar para os Estados Unidos, para a África. Então, não tenho dúvida que o hidrogênio ele é uma baita oportunidade para o Brasil, para a transição energética, mas, de novo, a gente tem que manter a indústria viva para chegar lá. É muito importante que a gente consiga mudar nessa direção o mais rápido possível. Ricota, eu queria sua avaliação sobre um tema controverso, que é a implementação de parques eólicos offshore, ou seja, esses em alto mar. Analistas dizem que eles são muito mais potentes, mas, ao mesmo tempo, os custos de instalação e operação são gigantescos e, por outro lado, ainda existe uma margem muito grande para a gente investir em parques onshore, ou seja, em terra, sobretudo no Nordeste, onde os ventos são maravilhosos, né? Tem muita intensidade e muita constância. Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é que o Brasil realmente, a gente tem um vento espetacular no onshore. Então, se tem muitos projetos ainda que vão acontecer onshore,
E depois vai ter, acredito que para frente, offshore. No Brasil vai estar um pouco mais, vai levar um pouco mais de tempo do que nos outros países, porque tem países que não têm terra, então você acaba indo para o mar, né? Então, esse é um ponto aqui no Brasil, a gente não tem esse problema. Então, mas a gente precisa de um arcabouço regulatório feito. Por quê? Porque quando a gente fala de offshore, a gente está olhando um projeto para os próximos 10 anos. Quando a gente fala de onshore, a gente está falando dos próximos 3 anos. Então, o que é importante fazer agora para o país é fazer um arcabouço regulatório. É importante para o offshore, por quê? Porque nós vamos ter offshore lá na frente. O offshore ele vai ser complementar ao onshore. Qual que é a vantagem do offshore? A hora que você começa a aumentar a escala, você começa a ter redução de custo. E é isso que está acontecendo. A eólica onshore passou por isso também. Então, aí vai caindo os custos. E a vantagem é que hoje você pode colocar o offshore muito mais próximo da demanda. A gente vê hoje que grande parte da energia, às vezes, você não consegue trazer do Nordeste para o Sudeste. A gente vê um volume de curtailment muito forte no Brasil para eólica e solar, né? E a offshore ela não tem isso, porque você consegue colocar mais próximo da demanda. Então ela complementa. É como eu falei, a eólica com a solar elas são complementares. A eólica ela complementa a solar porque a hora que acaba o sol é quando a gente tem os melhores ventos. Então, no fim do dia, a geração da eólica ela aumenta. Ela completa também a hidrelétrica, porque quando a gente tem seca no Brasil, que é de junho, julho até novembro, essas são as safras dos ventos. Então, a gente tem os melhores ventos para a eólica quando a gente tem baixa de reservatório de água. Então, ou seja, por isso que eu falei que as tecnologias, elas se complementam. Então, a gente precisa de todas, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso de incentivos em algum desses setores e dessas tecnologias, porque senão você desbalanceia todo o mercado. A sua avaliação, Ricota, sobre os impactos socioambientais da energia eólica. A gente sabe que é uma fonte limpa, renovável, né? Traz muitos benefícios, geração de emprego, só que traz impactos do ponto de vista da perda da biodiversidade. Em alguns locais, proporciona desmatamento, o desequilíbrio de determinados ecossistemas, tanto que há muitas comunidades que resistem bastante à implementação de um parque eólico. Como é que a gente poderia avaliar essa questão dos impactos negativos socioambientais? Eu acho que o impacto ele existe em todas as tecnologias, né, Rosana? Se a gente vai andar num carro, tem impacto ambiental. Você vai andar de avião, tem impacto ambiental. Então, assim, o que eu posso falar é que os projetos eólicos, eles são projetos que ele demandam o menor volume de terra possível para a maior geração, se você compara com todas as tecnologias existentes. E tem um trabalho comunitário que a gente faz muito forte. Hoje, os parques eólicos, eles estão situados em áreas que são extremamente pobres. Então, em grande parte dos nossos projetos, você tem aí, cada lugar que a gente chega, a terra valoriza mais de 10 a 20 vezes o valor que tem hoje. A gente tem trabalho social desenvolvendo as pessoas locais para trabalhar nos parques eólicos, porque são contratos de operação e manutenção que a gente tem, depois que você instala o parque, por 20, 25, 30 anos. Então, tem um trabalho grande com a comunidade, né, que é feito, não só por nós, mas pelos nossos clientes, para que a gente tenha o menor impacto possível. Você mencionou agora há pouco que seria um desperdício a gente voltar no tempo com relação ao setor eólico, que já avançou bastante. E aí a gente não pode correr o risco dessa desmobilização, né? Dessa desindustrialização. Por isso que recentemente a Vestas anunciou um pacote de medidas para desenvolver o setor aqui no Brasil, sobretudo pelo fomento a novos projetos. São 130 milhões para investir na fabricação e utilização de novos modelos com maior capacidade.
novos modelos, leia-se turbinas, não é isso? Isso, a gente está lançando uma nova turbina aqui no Brasil. A gente fez um investimento na fábrica de 130 milhões. Essa nova turbina vai aumentar a competitividade da Vestas no país, porque ela consegue produzir energia a um valor menor do que o custo de geração ele é reduzido. Além disso, a gente lançou um acordo junto com o Santander. É um acordo que o Santander nós vamos fazer com os nossos fornecedores. É uma linha de financiamento de 1 bilhão de reais, que pode chegar a 2,5 bilhões de reais. Então, e como é que funciona esse financiamento? Principalmente para recebíveis dos nossos fornecedores. E dependendo do grau de ESG que você tem na empresa, mais baixo é o custo de capital que você tem. Então, tem uma certificadora, ela olha a empresa, ela vê o nível de ESG que você tem. Se você tem um nível de ESG super alto, significa que você vai conseguir financiamento pela metade do custo, por exemplo, que você teria, né, de uma empresa que não tem um ESG como política. Então, foi feito esse trabalho. E a gente fez também um acordo com o governo do Ceará, onde a Vestas tinha alguns créditos que eram muito difíceis de serem utilizados. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos transferindo isso para projetos que sejam no Ceará, para os nossos clientes. Então, foi um pacote de 3 ações que nós fizemos, e eu acho que vai ajudar bastante aí para os próximos projetos. Além disso, a gente fez um acordo com o Senai também. A gente está desenvolvendo cursos profissionalizantes de graça para jovens de 18 a 24 anos. Estamos inserindo a mulher também na carreira verde. Então, a gente tenta colocar mais de 50% das pessoas mulheres. A gente começou no Rio Grande do Norte e Bahia, e agora nós vamos passar para outros estados. Então, a primeira turma já começou, são 60 pessoas. E depois que esses jovens eles saem desses cursos, imediatamente eles estão aptos para fazer operação e manutenção dos parques eólicos aqui no Brasil. Você vai ver como a brisa feminina vai fazer diferença aí na Vestas, viu? Agora, Ricota, voltando a um ponto muito interessante que você cita, essa parceria com o Banco Santander para aumentar as estratégias financeiras da cadeia de suprimentos. Isso é muito importante porque uma empresa é responsável pela sua cadeia indireta e ela precisa fazer com que os fornecedores estejam na mesma página, se quiser avançar na agenda ESG. Você facilita ali o crédito, né, e induz o alinhamento à agenda ESG. É muito importante, né? Uhum. Sim, é importante. Eu acho que precisa ter essa consciência, porque a gente já tem, Rosana, a gente está fazendo um trabalho grande de zero emissão de carbono, né, para o escopo 1 e 2, que é dentro da Vestas. Mas eu preciso também trabalhar com os fornecedores. Então, esse é o próximo passo que a gente está fazendo, é ter certeza que dentro da cadeia de fornecedores da Vestas, a gente tenha zero emissão de carbono também. Então, a gente quer ter zero emissão de carbono, sem utilização de créditos até 2030. E é isso que a gente espera também dos nossos fornecedores. Eu achei muito interessante, quando a gente fala de economia circular, uma inovação que vocês implementaram na empresa, né? Por meio de um componente químico, vocês conseguem dar uma destinação correta às pás das turbinas. Essas pás que hoje são à base de epóxi. Conta um pouco para a gente. Na verdade, a gente descobriu um produto. Antes você pegava as pás e você triturava. Você faz um subproduto para colocar, por exemplo, em asfalto. E após essa descoberta, a gente consegue agora reciclar as pás. Então, a gente tira essas pás mais antigas, você usa esse produto e consegue reciclar para as novas pás. Então, é uma descoberta muito importante, vai ajudar muito na questão da reciclagem dos nossos produtos. Esses produtos, antes dessa inovação, como é que vocês lidavam para que eles pudessem ser devidamente reciclados ou reaproveitados? Não tinha jeito? Como é que era?
Era triturado, né? A reciclagem ela é feita, você tritura e você acaba transformando num subproduto para utilizar, por exemplo, em asfalto. A gente fez, por exemplo, pás, ponto de ônibus com pás. Então, assim, a gente utilizava da melhor forma possível, né? Respeitando aí a questão ambiental. Mas agora fica muito mais fácil, porque você pode reciclar 100% das pás. Você mencionou agora há pouco, Ricota, que existe um esforço da empresa no sentido da representatividade feminina. Isso na alta liderança, né? Porque na base as mulheres estão bem representadas. Tem outros grupos minorizados que também recebem atenção da Vestas? Sim, a gente tem um programa grande aqui, né, de diversidade e inclusão, não só pessoas com PCD, a questão de raça e etnia. Então, a gente tem dentro da empresa vários grupos onde a gente trabalha LGBT, mais. Então, a gente tem uma questão de diversidade e muito grande dentro da VES. A gente acredita na diversidade. Eu acredito que pode ser um diferencial da empresa, inclusive para ter um melhor retorno financeiro, e a gente apoia muito a questão da diversidade, mas também da inclusão dessas pessoas dentro do ambiente de trabalho. Bem, você trouxe para a gente um certo sinal de alerta com relação a essa possível desindustrialização, né, desaceleração do setor eólico aqui no Brasil, mas você também traz uma fala bem afirmativa, otimista, de que bons ventos virão. Sim, se Deus quiser. Não, eu acredito sim, eu acredito que a gente está... em breve nós vamos ter novos projetos e nós vamos manter essa cadeia aí super ocupada. Muito bem. Eduardo, quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te convidar para uma próxima oportunidade. Vou estar aí com você. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês, viu? Prazer é nosso. Eu conversei com Eduardo Ricota, presidente da Vestas na América Latina. A Vestas é uma companhia dinamarquesa, líder mundial em turbinas eólicas, com mais de 20 anos de operação aqui no Brasil. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Karina Almeida, nos trabalhos técnicos a Priscila Gubiotti, na edição Rafael Furugem e o Renato Barcelos. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.